Veja um polegar positivo, estamos no ar. Episódio 20 do Clube da Exame Invest começa agora, eu vou repetir. Episódio 20 do Clube da Exame Invest começando agora. Segunda semana de março, mercados sob tensão à medida que se escalam os conflitos no leste europeu. Petróleo chegou a tocar $139, maior nível desde 2008, por isso eu peço reforço. Bruno Lima, vem para a mesa central. Cá estamos mais uma vez, nesse momento tão delicado no mercado financeiro, tão volátil, mas queria dizer o seguinte, temos aqui uma pessoa, mais uma vez, cara, um velho amigo, né? Tem quantos anos? Uns 10 anos, pelo menos. Mole, né? Porra. Por baixo. Por baixo. Pô, um velho amigo, velho conhecido, gente boníssima, boas histórias, bom papo. Cara, reforço de altíssimo nível. Posso chamar o convidado então para a mesa? Fica à vontade. Só para contextualizar, em momentos de maior volatilidade, maiores correções, eu acho que até cresce a necessidade de trocarmos ideias, falarmos de cenário, trazermos aqui na mesa talvez ideias, sugestões, oportunidades, riscos, experiências de mercado. William Wang, Head de Renda Variável da Azequest, seja muito bem-vindo, cara. Bom, obrigado aí pelo convite, pessoal. Parabéns pelo programa. Eu tenho assistido todos, tem ficado muito engraçado, trazendo conteúdo de qualidade de uma maneira muito informal. Ah, tá. Achei que ele ia ficar só no engraçado. Engraçado e parabéns. Não, mas... Wang, acho que esse objetivo quando a gente trouxe o clube realmente foi esse, né? Que a gente chama aqui de resenha, um ambiente leve, descontraído, trazer conteúdo, trazer informação, desmistificar investimentos, democratizar o acesso a investimentos e a bolsa, mas de um jeito leve e descontraído, que é o que a gente acha que realmente faz a mensagem chegar melhor para um grande público. Então a gente agradece aqui a sua disponibilidade de participar dessa resenha num momento talvez não tão descontraído, de um momento talvez não tão leve que o mundo está passando e que o mundo dos investimentos estão passando. A gente vai chegar lá, tem muita coisa para discutir, cara. Como a gente fala aqui, 2022 que já era desafiador, com os Estados Unidos subindo juros, eleições no Brasil, agora a gente tem que lidar aí com uma guerra entre Rússia e Ucrânia com impactos muito fortes em commodities e que afeta indiretamente muito forte os ativos brasileiros. A gente vai querer saber aqui a sua visão, como se posicionar nesse momento. Antes, a gente gosta de quebrar gelo e o que você gosta de fazer no clube, ou seja, no seu momento de lazer, no seu tempo livre, o que você gosta de fazer para dar uma desestressada do mercado, cara? Bom, eu gosto de tocar piano, né? Bruno Lima? Cara, é isso. É isso, tá pô. Esse é o esporte do Wang. A realidade se impõe. O cara infelizmente, eu não sou muito bom de esporte. E, assim, a gente passa o dia inteiro em reunião, call, lendo um monte de relatório. E aí é legal você tocar um instrumento porque você pode se expressar ali sem falar nada, sem ler nada. É só ali você e o instrumento. Isso é bom no piano? Você manda bem? Não mando bem assim. Não, então, mas você postou o vídeo outro dia que eu vi. Você tava lá mandando, né, acho que era o quê? Beethoven, não sei o que era. Chamou Mozart ali. Mozart. Não sei, foi mesmo? Tô ajustando aqui. Na verdade era o Canon D. Na verdade é uma... Kennedy, né? Do piano. Pachelbel. É porque tem uma música pop que o do Ed Levine, do... Adam Levine, do Maroon 5. Isso. Que ele... Como é que é o nome do cara, Bruno Lima? Adam Levine, do Maroon 5. Isso. Eu acho que é. Acho que é esse aí. Também. Que ele, basicamente, ele copia a música clássica, mas ele faz de um jeito mais popular. Eu tava tocando porque tem uma relação. Né? E o cara faz isso com 2 filhos, né? Pequenos, então assim, expulsa as crianças ali, né? Eles gostam de participar, atrapalhar um pouco, mas faz parte, né? Bacana, cara. Fica o primeiro registro aqui. Música também faz parte do clube. O clube também abriga música. Já recebeu uma provocação de banda. Piano. Fica aqui pro registro aqui, olha, tocando piano. E, cara, como é que você foi parar no mercado financeiro? Bom, acho que diferente da maioria das pessoas que passaram aqui no clube, que já sabiam, tinham uma predisposição a entrar no mercado financeiro, eu, quando estava na época de vestibular, não tinha a mínima noção do que eu ia prestar, né? Mínima, assim. Você sabia pelo menos o que você não queria. Ou não, nem isso também. Não sabia. Eu não tinha muita noção. Podia ser de medicina, direito, passando por engenharia. Assim. E aí, a resposta básica, pelo menos na minha época, era que quando você não sabe o que vai prestar, você vai fazer administração, né?
Tá aí. Peraí, que agora você deixou todo mundo que... Tem 2 irmãos que são administradores, eles vão... Não, mas às vezes a administração pode ser ou porque o cara tá indeciso ou o cara realmente quer aquilo. Sei lá, abriga os dois ali. Mas mas faz sentido, pegar lá fora, hein? No caso dele é que ele realmente não sabia. Eu não sabia falar, administração é para quem não sabe, então eu vou fazer administração. Faz sentido porque é uma área muito ampla, então você vai ter muita coisa de humanos, muita coisa de exatas e eventualmente você acaba se achando ali no meio do curso. Bom ponto. E o curso da FGV, ele é bem amplo nesse sentido. Durante a faculdade, obviamente, a FGV é uma faculdade de elite, né? Eu não vim de uma família muito rica, então eu tinha que me virar, né? Eu fazia tudo quanto era rolo, vender passe escolar, vender... Era do ticket, corre. Ticket de alimentação. Pô, isso eu não sabia, não. É que você não comprou de mim, mas... Se você me procurasse... É porque você comercial... Eu soube que você negociava muito bem, né? Ele já tradava na faculdade. Então, ele negociava bem, cara. Difícil, cara. A gente tinha que se virar, né? E o mercado financeiro, ele é, assim, uma das principais características dele, obviamente, é ter uma remuneração boa. Então, como eu queria tirar o pé da lama, eu falei, é pra aí que eu vou, né? E aí, quando eu tentei entrar no mercado financeiro, eu sou uma pessoa muito tímida e eu tive dificuldade de passar nas entrevistas, né? Eu fui, na verdade, a maioria das entrevistas eu acabei não passando, inclusive uma das vagas, quem acabou passando foi o Bruno. O Bruno é o culpado de eu ter demorado um pouco. O Bruno mais. solta uma risada sem graça, o clima pesa na mesa central, isso deve clima ruim, isso aí já pesado, você vê, né? acusação, temos verdades aqui depois de 20 anos sendo trazidas à tona. Não, mas Bruno Lima, algo a declarar? Tu tirou a vaga do Elon Musk. Não, jamais, em tempo algum. Eu tava chegando em São Paulo, cara. Foi uma disputa super acirrada. Eu soube que, era um cara de altíssimo nível ali do outro lado. Eu também fico muito honrado, inclusive, né? Que, na verdade... ele. Então o começo você passou, então teve que construir essa resiliência. Era o que você queria, mas não estava dando certo, mas você continuava tentando. Eu continuei estudando bastante, me preparando, né? E eu terminei as provas do CFA, que são algumas provas de certificação do mercado financeiro, mas é uma... a principal certificação. É uma internacionalmente reconhecida. Eu acabei muito cedo, com 23 anos já tinha acabado todas as provas e continuei me preparando para as entrevistas e eventualmente consegui entrar no mercado, né? Inicialmente eu trabalhei na Reliance, que era uma distribuidora de fundos, então eu ajudava a fazer a seleção de fundos de investimento, analisar gestores, né, e analisar risco. Depois eu fui trabalhar na Galhas, que era uma gestora focada em small caps, que acabou tendo problemas de liquidez lá na crise de 2008. E essa foi a sua primeira experiência com ações? Sim, essa com ações foi a primeira experiência e foi uma experiência muito importante, eu diria, porque me ensinou a fazer gestão de risco, principalmente de liquidez, né? Interessante. Se você acaba investindo em small caps e você não faz essa gestão, você vai acabar em algum momento tendo problemas para honrar com os resgates e a gente sabe que em momentos de estresse a liquidez acaba secando bastante. E você pode acabar não só com o dinheiro do seu cotista, mas com a empresa como um todo. Então, é um risco que a gente faz questão de cuidar muito bem. Depois eu fui trabalhar na Mirai, que era uma gestora coreana, também fazendo análise de ações. E aí, em 2011, eu entrei na ZQuest, inicialmente fazendo análise, depois fazendo gestão de vários fundos. Agora, recentemente, eu virei head na área de renda variável da ZQuest, já vai para o seu 11º ano na ZQuest. Isso mesmo. Cara, parabéns, inclusive. Exatamente. Resiliência e perseverança. Depois de ter tomado otimismo, né? Tem que ter otimismo. Para trás aqui do Bruno Lima, que continua com um sorriso irônico, sarcástico. Tô brincando. Wang, vamos começar a entrar em cenário, queria discutir na abertura que eu falei de preço de petróleo. Que acho que tem sido aí, acho que o ativo chave para guiar o termômetro aí dessa escalada de tensão de Rússia e Ucrânia e que tem impactos muito fortes, não só na macroeconomia global, mas até também aqui para posicionamentos em Brasil. Como é que tá a sua visão com essa classe de commodities? Tá ativo ali na ZQuest, uma posição que você tem, não tem, gosta? O que você está entendendo desse panorama global / commodities? Bom, é bom ressaltar aqui que Rússia mais Ucrânia são muito importantes no cenário de oferta de commodities e qualquer disrupção acaba tendo impactos relevantes em preço. Então, por exemplo, petróleo, a Rússia é responsável por 11% da oferta. Alumínio, 14% das exportações são da Rússia.
Milho, 18% da exportação vem da Ucrânia mais Rússia. Trigo, quase 30%. Então todas essas commodities, elas estão tendo disrupções na oferta. E além disso, quando a gente olha para níveis de estoques, né, o stock to use que a gente fala, né, todas essas commodities também estão rodando a níveis muito baixos de estoque. Então isso daí acaba acelerando a alta de preço nesses ambientes. É difícil dizer quando que isso vai se estabilizar, né, dada toda a instabilidade da guerra, e ainda a gente não tem visibilidade nenhuma de que um acordo vai ser feito, ou qual que vai ser a reação da Ucrânia. Acho que dificilmente a gente vai ver um cenário em que a Ucrânia ela vai conseguir resistir ao movimento da Rússia, né, dada a diferença de poderio bélico. Mas a gente acha que nesse cenário o preço de commodities é o lugar para se esconder. Pelo menos por enquanto. E o problema todo é para a inflação, né? Porque quando a gente olha para a inflação, os Estados Unidos ele já estava sofrendo com esses números altos de inflação, né? A inflação Core PCE dos Estados Unidos está rodando no nível de 5%. O núcleo da inflação dos Estados Unidos. O núcleo da inflação, perfeito. E quando a gente olha para as estimativas, elas estão em torno de 2,5%, mas com grandes riscos de serem revisadas para cima. Mas quando a gente falava de taxa de juros terminal no final do ciclo, a gente via uma taxa de juros terminal de apenas 2%, o que parece muito baixo para lidar com o tamanho do problema. Agora, com todas essas altas de commodities, provavelmente tudo isso vai ser revisado e, obviamente, que maiores taxas de juros, menor nível de liquidez é ruim para o mercado financeiro, para preço de ativos como um todo. Isso é um bom ponto. E aí tem no meio do caminho também desse tema todo, né, cara, a própria discussão de rotação, né, aquela discussão toda de crescimento para valor que a gente bateu aqui muitas vezes, mas voltando a uma questão de commodities, como você, hoje dentro da tua alocação, em termos de preferência, né, que a gente estava ali trocando a ideia, você tem algumas, né, mas como é que você está hoje enxergando? Você quer fala aí, eu ia complementar, porque realmente você passou pela classe de commodities, você falou de energia, você falou de petróleo, você falou de metal, citou aqui o alumínio e falou de agrícolas também, citando aqui o trigo. Mas em termos de posicionamento, você está realmente mais sobreposicionado em alguma dessas classes ou está meio linear essa sua exposição commodities? Você gosta da exposição a todas elas? Ou é mais energia, mais agrícolas? Como é que está a sua cabeça? Bom, a gente estava mais em energia, em petróleo, né? E aí a gente fez até uma diversificação para o mercado externo, nos veículos que a gente pode, através do XLE, que é o ETF, né, de maior liquidez para esse setor, justamente porque a gente tem medo da intervenção política na Petrobras, ainda mais falando-se num ano de eleição, né? E assim, é compreensível, né? Porque a gente está falando de uma economia que está desacelerando e que já está sofrendo com um nível de inflação extremamente elevado. E energia para os brasileiros, né, diferente dos americanos, tem um peso maior. Tem um peso maior na cesta de consumo. Então, eventualmente vai ter uma inabilidade do consumidor brasileiro de conseguir pagar pela energia, né, pela gasolina, pelo diesel. Então, isso daí acaba impactando mais. A gente está mais em petróleo também por conta da agenda ESG, né? A gente até soltou uma carta recentemente falando do filme do Avatar, né? Fazendo um paralelo interessante. Fazendo um paralelo com o mercado de energia, porque foi um dos mercados que mais sofreu com essa agenda. Né? Não sei se você... Essa transição. Fala mais aí, achei legal compartilhar. Não sei se vocês viram o filme do Avatar, né? Sim, esse a gente viu. Vem spoiler aí. Cuidado, porque se por acaso alguém não viu, né? Bom, mas basicamente era colocar os mineradores no lugar de bandido e quem é contra, né, quem só cuida da natureza, essa parte ambientalista, são os mocinhos. Então é um filme bem maniqueísta nesse sentido, né, de dois extremos. E o setor sofreu bastante, então teve muito subinvestimento. Até tem alguns fatos interessantes, por exemplo, a Alemanha
ela era net exportadora de gás há alguns anos, né? Mas toda essa agenda ESG fez com que ela reduzisse a produção de gás no mercado interno e ela passasse a depender totalmente da Rússia, né? Então, a exploração que era feita dentro de casa, ela só transferiu para um outro país. Mas para a agenda ESG, isso daí foi visto de uma forma muito positiva. Aliás, acho que a Rússia acho que é 40%, não é isso? De gás pra Europa é de 50%, da Europa inteira sim, né? Da Alemanha mais, né? Tá. Porque além do gás, eles fizeram descomissionamento de usinas nucleares também nessa agenda ambientalista, mas depois se for ver, a energia nuclear é uma das formas mais limpas de geração de energia, dado que ela não tem emissão de gases, ela não faz emissão nem de CO2 nem de monóxido de carbono. Interessante. Então, o posicionamento do petróleo é uma coisa que ainda te agrada como tese de investimentos, mas evitando a Petrobras por toda essa complexidade Brasil/ano eleitoral. É isso mesmo. Assim, a gente até entende que, do ponto de vista de valuation, a Petrobras é muito barata. Né? Mas tem motivo para ser, né? Paga muito dividendo, mas eu acho que é prudente você evitar esse risco em anos de eleição. Metais e agrícolas, algum destaque? Sim. A gente gosta principalmente de alumínio. Alumínio, além da Rússia ser um importante exportador, tem uma covariância com o petróleo também, né? O petróleo é responsável mais ou menos por 20% a 25% dos custos. Na China é até mais, né? Então, ela vai ter uma correlação com a energia. E assim, nas contas, colocando o preço spot, né, o preço de tela de alumínio, esses papéis também estão muito baratos. Estão negociando abaixo de 3 vezes EBITDA, né? No caso de Sebave é 2,8 vezes, no caso de Alcoa também é nesse nível. Então, a gente vê essas empresas com valuations muito, muito atrativos, dado... Alguma aqui dentro no Brasil? A Sebave. Sebave, tá CB Alumínio. Desculpa. Não, CB Alumínio. Tá. É a única, aliás, a única listada em bolsa aqui, que com exposição ao alumínio, né? Que tem um IPO recente do mercado. Mas deixa eu fazer uma pergunta, que eu tava até uma provocação assim, né? Eu tava até olhando a curva de longo prazo do alumínio, né? E os próximos 4 anos, você tem lá, ela é decrescente, né? Tem lá, ela é em backwardation, mas lá na frente o preço longo prazo, ela fica lá nos torno dos 1.600, lá que era muito o que o pessoal já usava antes, né? Antes, pré-conflito, o mercado, bem ou mal, já usava um preço de alumínio longo prazo muito parecido com o que hoje a própria curva reflete. Aí fica aquela pergunta de sempre, né? Se você marca, né, no à vista, o negócio de fato ele tem, né, parece fazer muito sentido, mas, né, como é que você entende esses ativos de commodity que normalmente tem essa discussão do mercado, né? Pô, mas a minha curva lá na frente de longo prazo já está me mostrando, né, que os preços eles deveriam voltar, que é a microeconomia clássica, né? Esse preço vai ficando mais próximo do custo marginal. Como é que, assim, meu ponto é, poxa, você precisaria de um deslocamento para essa curva para cima, para que esse preço a longo prazo fosse deslocado positivamente, né? Para esse negócio de fato ganhar mais tração, não? Perfeito. Acho que assim, a gente já tá vendo esse deslocamento do custo, né? Então, por exemplo, a gente está vendo o fechamento de planta na Alemanha. Não, é verdade. Por conta do aumento de custo de gás. A mesma coisa a China. A China é uma grande importadora de carvão da Rússia. E o carvão está tendo essa correlação com energia. Então, a China também vai ter aumento de custo. Eu acho que, no geral, o que a gente vai ver é commodities mais caras no mundo como um todo, dado essa agenda ambientalista e também essa parte de globalização que é importante citar, né? O mundo viu muito esse aumento de integração entre os países, esse aumento de globalização. Eventualmente isso aí vai se reverter, né? Já está se revertendo, vai se reverter mais ainda por conta desses fatores geopolíticos. A Alemanha nunca mais vai querer depender 100% da energia que vem da Rússia, né? Os Estados Unidos também vai querer reduzir dependência de alguns ativos estratégicos da China. Então, essa agenda geopolítica vai fazer com que a globalização se reduza e os custos como um todo se aumentem, né? A inflação vai aumentar, o que é bom, no geral, é bom para commodities. Obviamente que, de novo, para a economia no geral vai ser ruim, mas para as commodities... Esse setor de commodities
é beneficiado. E aí é só um outro ponto também de commodities que você até passou, esse aumento, né, esse cenário de aumento de taxa de juros, ele é negativo para empresas de crescimento, né? Então, quando a gente faz o valuation, a gente faz o valor presente dos fluxos de caixas futuros, né? Empresa que tem um fluxo de caixa muito lá na frente vai ter uma queda maior. E commodities, no geral, são empresas de múltiplos muito baixos. Então, elas se beneficiam desse cenário, né? Tem uma rotação de crescimento para empresas de valor. Interessante. Eu acho que só para terminar o tema commodities agrícolas, você vê algum destaque dentre a classe de agrícolas, através de quais empresas? Sim. A gente gosta também, a SLC já foi citada aqui, né? SLC já foi... O SLC já está concorrendo a um quadro de medalhas do clube, né? Já está? Rodrigo Fonseca? Acho que o Rodrigo Fonseca, do episódio 18, tá com ela para o quadro de medalhas. É muito esse cenário mais negativo para a supply, né? Antes do conflito, a gente estava vendo uma restrição de crescimento de oferta aqui no Brasil por conta do La Niña, então o clima no sul estava bem mais seco. A gente estava vendo revisões de produção, principalmente de soja, né, no Brasil para baixo. Então, ano passado foi mais ou menos 134 milhões de toneladas de produção de soja. Inicialmente estava se esperando um crescimento, agora já está todo mundo revisando para baixo. Eventualmente vai ter um decrescimento. A gente está com 130 milhões de toneladas de soja para esse ano. Ucrânia, o nível de produção dela é equivalente ao de Argentina, que é uns 50 milhões de toneladas, e esse nível de produção está totalmente sob risco. E aí o stock to use, né, o nível de estoques estavam todos rodando a 27%, que historicamente é muito baixo. Então, nesse cenário, a gente gosta de SLC. Ainda tem a questão do potássio, né, NPK. O Brasil é um grande importador de fertilizantes. O potássio é mais ou menos 18% das exportações vem da Rússia. Então, com esse risco de suprimento de matéria-prima e aumento de custos, né, isso daí também acaba impactando diretamente o preço preço dos grãos, porque, novamente, como o Bruno citou, né, se aumenta o custo marginal, você tem que aumentar o preço. E com esse risco de aumento de custos, isso daí acaba impactando diretamente o preço de grãos. Então, a gente também tá otimista, assim. A gente fez um basket, né, mais concentrado mais em energia. Interessante. Dado que a gente está mais otimista por conta da agenda, do impacto da agenda ESG, principalmente nesse setor. Esse é o setor mais impactado. Né? Açúcar e etanol tem alguma coisa nessa linha? Temos, mas depois de todo esse noise, né, esse barulho com relação à intervenção em Petrobras subsídio, eventualmente subsídios dos preços de energia, isso daí acaba aumentando o risco para açúcar e etanol, principalmente etanol, né? Interessante. Vou propor que a gente virar a moeda, porque a gente está falando de um lado da moeda que é o lado que está se beneficiando dessa questão estrutural que commodities já vinha passando e agora, obviamente, acelerou muito com esses episódios lamentáveis aí do leste europeu. O outro lado da moeda, que o Wang até já citou aqui, é o lado do consumo, né? Quando você tem um ambiente inflacionário mais acentuado, realmente a renda disponível do consumidor ela se comprime. Como é que você está vendo o consumo? E agora também já jogando uma outra variável aqui, que é o que você falou também, esse ambiente de juros subindo, ou de perspectiva de alta de juros, tira muito o atrativo, tira muito o valor esperado de empresas de tech. E o que a gente volta e meia discute aqui na mesa não é só o setor de consumo, mas também o consumo tech, que é o e-commerce. Como é que você está vendo essa parte de tech, essa parte de consumo? Você tem exposição ao setor? Você gosta? Bom, lá na Quest a gente está bem pessimista / cauteloso com o setor de consumo como um todo. Eu gosto Nem o tradicional, assim. Quer dizer, até o tradicional você também está cético. Tradicional. Interessante. Se a gente fosse fazer aqui qual que você compra, que a gente sempre conflita aqui, você prefere o varejo tradicional ou o e-commerce? No seu caso é nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Caramba. Depois eu explico por quê. Por favor. Mas esse negócio de inflação, esse ponto da inflação, a gente acha muito interessante.
que é o que você falou, né? Quanto maior a inflação, menor espaço para consumo discricionário. Eu gosto de brincar. Pô, inflação pro pessoal da Faria Lima é só um número que a gente tem que acertar, né? Uma projeção. Mas para a população como um todo... É a restrição de renda, né? Exato, né? Faz muita diferença. Então, por isso que a gente está pessimista com consumo como um todo. Interessante. Aí só para a gente falar de e-commerce, né, que é um call que a gente está bastante pessimista, eu acho que é legal a gente passar por alguns pontos da Amazon para a gente tentar analisar tudo o que aconteceu lá fora e depois transcrever para o mercado local, né? Então, assim, a Amazon seria seu benchmark para a tese de e-commerce. Assim. Perfeito. Bom, para começar, vamos começar como a Amazon foi criada, né? Como a Amazon se iniciou. O Jeff Bezos, ele trabalhava no DLJ, que era um hedge fund, um grande hedge fund lá de fora. E aí, um belo dia, ele chegou pro chefe dele e falou, pô, quero sair, quero montar a minha empresa aqui na internet. Aí o chefe dele virou para ele e falou, pô, essa é uma ótima ideia, mas seria melhor ainda para alguém que não tem um emprego tão bom quanto você. Custa oportunidade cara. Já ganhava bem o Bezos. Exato. Ele falou, pensa uns dias e depois você me volta. Aí no dia seguinte o Bezos voltou e continuou com a mesma resposta. E ele era tão obstinado que ele deixou o bônus dele na mesa. Ele saiu no meio do ano e não recebeu nada por isso. E o modelo que ele usou para tomar essa decisão foi o de minimização de arrependimentos. Ele falou o seguinte... Eu não quero chegar aos meus 80 anos e ter visto tudo o que aconteceu na internet, todo esse crescimento e ficado de fora e me arrependendo pelo resto da minha vida. Eu prefiro fazer isso e minimizar o número de arrependimentos ao longo da minha vida. E é uma empresa muito interessante, ela é uma empresa de cultura muito forte. Uma das cartas mais famosas do Bezos ainda é o dia 1º. Não sei se vocês conhecem, não. Mas ele diz o seguinte, na Amazon é sempre o dia 1, porque no primeiro dia da empresa é quando você dá duro, né? Porque a empresa pode morrer, que é quando você inova, você arrisca e você faz coisas diferentes. E o consumidor está sempre no centro de todas as decisões. E qual que é o contraponto do dia 1º? É o dia 2. Porque no dia 2 as pessoas vão se acomodando e elas param de focar no externo e começam a se preocupar muito mais com questões internas, e burocracia, subir de cargo, e não criar coisas novas. E ele fala que ao longo do dia 2, a empresa vai eventualmente morrendo, ela vai sumindo e vai se tornando irrelevante ao longo do tempo. Então, por isso que é sempre o dia 1. Interessante. Sua mulher não pode saber disso. Você vai criando barriguinha. Não, só o relacionamento tem que ser sempre dia 1. Dia 1, mano. Puta, flor, chocolate, jantar, poema, poesia. Joia, não se acostuma, perdeu. Bom, e quando a gente fala de Amazon, é interessante ressaltar que a Amazon, ela transcende só o e-commerce, né? Ela é uma empresa de tecnologia. E os níveis de investimento de tecnologia são equivalentes ao de Facebook e Google. Tinha um relatório do Morgan Stanley que falava que a Amazon investe mais ou menos 20 bi de dólar por ano. O Google é 30 bi e o Facebook também é 20 bi. Então, ela é equivalente. E se você vai comprar o Amazon Prime, né, você tem toda uma cesta de serviços, não vai ser só frete grátis. Você vai ter livro, música, vídeo, a Alexa, né, a parte de voz. Você vai ter o Amazon Go, que é a loja do futuro deles, que não tem nada, não tem atendente, né? O Twitch, que é a parte de jogos. Então, você tem muito mais coisas, né? Aí o Walmart foi lá tentar competir e criou o serviço deles, o Walmart Plus. Quais que são os serviços oferecidos nessa assinatura? Frete grátis e desconto em gasolina, né? Então ele já não consegue competir, ter o mesmo nível de serviço que a Amazon oferece. E aí lá, ele tem mais ou menos 40% de market share, mas aí quando você vai ver os outros players, são tudo muitos players de nicho. Né? Então, para eletrônico você vai ter o Best Buy, para móveis você vai ter o Wayfair. Para categoria, né? Exato. E aí são tudo com market caps irrelevantes perto da Amazon, porque a Amazon tem quase 1,5 tri de dólar, né? E o resto é tudo pequenininho, né? 15 bi. Sei lá, tem uma estatística, não sei se é isso, cara. Hoje 80% do comércio dos Estados Unidos não passa pela Amazon. Porque eu acho que eles colocam até o negócio
da nuvem, né? O problema é que o AWS, ele é muito dominante. É o cloud, cara. Cloud. Então isso acaba passando dentro da Amazon. E um outro ponto, né? Quando a gente olha para a expansão internacional da Amazon, ele foi muito agressivo em todos os mercados em que ele entrou, mas o mercado que mais chamou a atenção foi a Índia, que até hoje ele perde dinheiro, então ele perdeu dinheiro por muito tempo e até hoje perde, e o principal competidor era a Flipkart, que foi comprada pela Walmart. E lá ele tinha uma frase que era o seguinte: tem duas formas de você atirar. Você mira e atira, ou você sai atirando para tudo quanto é lado, depois você mira, né? Porque... E viu que acertou. Porque no caso dele, ele já tem 1,5 trilhão de dólar, então ele pode se dar o luxo de errar e ficar arriscando. Aqui só um parênteses, né? Todas as vezes que a gente fala de tecnologia, uma empresa convencional quer fazer essa transformação digital. É importante ressaltar que esse setor de tecnologia, do mesmo jeito que tem muita inovação e muito crescimento, primeiro ele vai demandar muito capital e depois ele pode ter prejuízos operacionais por muito, muito tempo, né? Eu tava falando pro Bruno, um dos ETFs mais famosos dos Estados Unidos é o ARK, né? Que é o ETF de inovação, mas pro buy-side ele é mais famoso por ser o ETF de empresas de tecnologia não lucrativas. Tá? Isso aí. Galera do preju. E por que isso acontece, né? Porque, toda plataforma de tecnologia, ela passa pelo dilema do ovo e da galinha. A plataforma, ela é muito robusta porque ela tem muitos membros, ou ela tem muitos membros porque ela é robusta? Dane-se, agora eu tenho dinheiro, eu vou comprar os membros, vou comprar o que eu quiser. Vou comprar galinha, compro ovo. Comprar granja, esse negócio todo aí. Mas aproveitando um parênteses de tecnologia e inovação, só para comunicar a todo mundo, a gente lançou uma novidade no clube, um filhote do clube nasceu semana passada, que foi o Clubinho. Boa lembrança. Que, na verdade, é pegar o formato do clube, mas um programa muito mais nichado, 30 minutos para falar de um tema específico. E o tema da semana passada, o tema de estreia, foi o tema de tecnologia e inovação, com o Cadu, que é o Head de Research do BTG Pactual, e o Thiago Capuchas, que é o Head de Ações Global da Apex Capital. Acho que ficou bem interessante também. Fala-se muito de Amazon, que de fato é um case. E desse ponto de Amazon, o problema é que agora você falou desse lance da plataforma do ovo e da galinha, tá me vindo uma empresa, que fez um IPO recente, no caso não no setor de varejo, mas no setor de financial, no setor financeiro. Eu vou querer ouvir agora a sua opinião. Mas pegando esse Amazon, que a gente estava falando de consumo, de setor de varejo, assim, essa similaridade que você vê aqui, o seu jeito que eu entendi que você colocou, não é fácil reproduzir, não é fácil imitar. E aqui no Brasil, então, você não está vendo nenhum, assim, grande líder ou grande empresa que tem essas capacidades de construir, entre aspas, uma Amazon no Brasil. Não, qual que é o ponto, né? Qual que é o maior indicador de robustez de uma plataforma de e-commerce? Tráfego orgânico. Que é isso? É quando você não precisa ficar pagando por custo de aquisição de cliente, CAC, né? Você não precisa ficar gastando dinheiro com publicidade, seja com Google, seja com Facebook ou qualquer outra empresa de tecnologia. Nos Estados Unidos, a Amazon ela é tão forte que ela compete com o Google e o Facebook. Para você anunciar dentro da plataforma da Amazon, você tem que pagar por publicidade. E até foi uma das principais linhas de resultado, né? Foi 10 bi de receita só em publicidade na Amazon no último trimestre. No Brasil, quem que é esse cara que pode cobrar por publicidade que tem tráfego orgânico? O Mercado Livre. Então, no cenário base, né? Obviamente que as coisas são dinâmicas e podem mudar. Mas no cenário base, hoje, quem que é o vencedor aqui no Brasil? É o Mercado Livre. Interessante. Aí vamos lá, porque eu falei, você precisa de dinheiro para entrar nesse mercado. Quem que não tem dinheiro? A Via Varejo. A Via Varejo não fez oferta, todos os outros players fizeram capitalização, né? O Shopee levantou 6 bi de dólar, a Magazine Luiza 4 bi, a Meli levantou 1,5 bi de dólar, então tá todo mundo capitalizado. A Via Varejo não tem o balanço suficiente para fazer os investimentos necessários, ou eventualmente subsidiar o mercado, então ela vai perder relevância ao longo do tempo. No caso de Magazine Luiza, eu acho que um ponto que tem que se tomar cuidado muito é com a questão de venda de loja física.
Então, a gente vai ver vendas muito negativas. No último trimestre, a venda sobre mesmas lojas já caiu 14%. Nesse trimestre, deve cair por volta de 20%. E aí, isso começa a colocar em xeque não só a sustentabilidade do ecossistema, né? Porque ela está tendo desaceleração relevante nas vendas, mas também a vantagem competitiva dela. Qual que era uma das principais vantagens que era discutida há 2 anos? A omnicanalidade, né? O que quer explicar aqui? Já sou traduzido para fugir da sua tradução, Bruno Lima. Omnicanalidade, que é. Omnicanalidade. 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 É a capacidade de você, de fato, transitar, né, na venda no teu relacionamento com o consumidor, né, na venda de mercadoria, entre o mundo offline e o mundo online. Na verdade, é você tornar para o consumidor quase que indiferente onde ele vai comprar e onde ele vai receber o produto. Perfeito. Só que com esse nível de loja física, venda de loja física caindo bastante, você começa a pôr em xeque essa vantagem competitiva. Porque no limite, qual que é a lógica de você ter uma loja física que está com uma venda tão negativa e que eventualmente pode gerar prejuízos, né? Qual que é a lógica de você ir numa loja física para pedir para uma geladeira ser entregue na sua casa? Eventualmente foi só um passo para que você se sentisse confortável para migrar para o modelo 100% online. Então, a gente acha que vai ter questionamentos sobre as lojas físicas e elas podem virar um legado, assim como a gente vê no caso de bancos convencionais. Os bancos convencionais, eles fecharam diversas agências e hoje é muito questionado se eventualmente faz sentido eles terem agências, né? Então, nesse caso, a gente acha que por valuation, as empresas ainda estão muito caras. Interessante. Mesmo com as fortes quedas de 2021. Isso, porque... não sei se o Bruno deve lembrar, mas a Via Varejo, há 4, 5 anos, ela negociava 10 vezes lucro antes de toda essa história essas empresas sempre negociaram a múltiplos muito baixos porque elas tinham uma ciclicidade gigantesca, né? Então, com a economia, né? Então, agora, por exemplo, o ciclo está mais negativo para consumo. O que acontece? A venda despenca. Isso sempre aconteceu nesses players, né? E por isso que elas negociavam num múltiplo muito baixo. Só que, eventualmente, a gente está vendo o que está acontecendo, que elas continuam com essa ciclicidade toda, né? Por exemplo, o lucro da Magazine Luiza, ele caiu 9 vezes, né? No último trimestre. Então, foi 200 milhões no ano passado, foi 20 milhões nesse último trimestre. Então, a gente continua a ver essa ciclicidade toda. Então, caso isso ocorra, por que o múltiplo agora expandiu tanto? Por que teve toda essa mudança do modo como o investidor olha essas empresas? Eventualmente tem que voltar para o modo como era anterior, que são empresas que têm toda essa exposição ao cenário macroeconômico e não tem todo esse crescimento secular. Exceto algumas plataformas que realmente têm vantagens competitivas, que no caso parece ser a Mercado Livre, né, de novo, ou então empresas que podem continuar gastando dinheiro para sempre, que é o caso da Amazon, né? A Amazon no Brasil ainda não é um dos players mais relevantes, mas ele com certeza tem muito dinheiro para gastar por muito, muito tempo. E a gente até foi visitar alguns CDs da empresa e a gente vê que a empresa realmente está aqui para ficar. De verdade. De verdade. Ela já tem 10 CDs e ela deve continuar expandindo a operação aqui no Brasil. Interessante. Então, pegar o gancho do seu ceticismo para o setor de consumo, tech, consumo ilustrado através do dilema do ovo e da galinha e puxar para fintech, que acho que também se encaixa um pouco nesse ceticismo, se encaixa um pouco nessa abordagem. E o que você está achando desse setor de fintech? Também trouxe até recentemente valuations astronômicos, muitas discussões calorosas, se faz sentido, não faz. Bom, acho que antes a gente podia passar um pouco rapidinho sobre a teoria de produto financeiro, né? Porque é diferente do produto convencional, né? Quando a gente vai comprar, não sei, esse boneco aqui, né? Quanto vai custar, hein, Bruno? Pô, não posso falar, não. Caríssimo. Vem aí em breve. Não, o pior é que agora se você levantar uma bola, eu vou ter que cortar aqui. O boné do Clube da Exame Invest está fazendo um sucesso tremendo. Em breve, novidades. Em breve, a Exame Invest divulgará como você pode ter acesso ao boné Make Bovespa Great Again.
Vai lá, Dito Wang. isso, segue o Obrigado por jogo. levantar a bola aqui pro comercial, pra propaganda. Mas quanto custa esse boné? Em breve vocês saberão. Vamos lá. Um produto convencional, um boné, né? Vamos supor que a margem bruta dele seja R$10, né? Se vendeu um boné, ganhou R$10. Se ganhou 2 bonés, vendeu 2 bonés, R$20, né? Básico. No produto financeiro, isso não é verdade, né? Então, vamos supor, eu e o Bruno, a gente comprou um seguro de carro, né? A gente tem mais ou menos o mesmo perfil, mora mais ou menos perto. Eu dirijo melhor, mas beleza. Há controvérsias. Controverso, mas tudo bem. Mas o Bruno é um cara, tá bom, o Bruno é um cara mais ponderado, concentrado no trânsito, cuida do carro. Eu sou um cara mais estressado, distraído e aí eu tenho uma probabilidade, né? Falando em termos de probabilidade, eu tenho uma probabilidade maior de bater o carro do que o Bruno, mas a gente pagou o mesmo preço. Uhum. E aí eu gerei um sinistro, né? Eu bati o carro. Para que a seguradora possa pagar pelo meu sinistro, ela precisa de vários clientes bons que não vão bater o carro e que vão financiar, subsidiar esse meu sinistro. O que do ponto de vista do Bruno, isso não é justo. Né? Sim. Teoricamente ele tá pagando parte do seu sinistro. É aquela coisa, né? O bom motorista paga o preço de ter um péssimo motorista junto, né? E aí, pensando numa distribuição normal em que metade dos clientes vai gerar lucro e metade dos clientes vai gerar perdas, né? O modo de uma fintech, né? De uma empresa do setor, maximizar os lucros não é indo atrás de todos os clientes, não é maximizando o número de clientes, mas da parte boa da cauda. Só pegar a parte boa da cauda. E aí o cara que é muito bom, ele pode até dar um desconto, mas ele não pode dar um desconto para todo mundo, senão ele gera seleção adversa. E aí a gente foi atrás dessas fintechs que estão na ponta da tecnologia para entender o que eles estão fazendo. Então tem algumas fintechs que elas estão tentando traçar correlação usando inteligência artificial, machine learning, com a parte de inadimplência. Então tem um aplicativo que vai para o seu celular, então ele tira algumas conclusões. Por exemplo, uma pessoa que está sempre recarregando o celular e outra pessoa que deixa ele ser descarregado até o final, né? Quem que tem maior inadimplência? O cara que deixa de ser descarregado. Mas isso é verdade mesmo? Já existe esse estudo já? Tem algumas fintechs já mostrando isso. Caramba. E você? Não, eu carrego direto. Aqui eu vou só para falar, um dos caras que está na frente disso é o Alex Rampel, que é um cara de venture capital da Andreessen Horowitz, né? E é deles a maioria dessas ideias. Né? Easy 16, né? É esse mesmo. E o outro ponto, o cara que manda muita mensagem contra um cara que recebe muita mensagem. Quem é o mais inadimplente? Quem é mais inadimplente. Não tenho a menor ideia, cara. Fala aí. O cara que manda muita mensagem. O cara que manda muita mensagem porque você tá perdendo tempo, né? Mandando muita mensagem. Viu, mais Cunha? desocupado. O cara que manda áudio. Não, esse aí é insuportável. insuportável. Esse merece nem ter conta aberta. Cancela. E aí a gente foi ver as fintechs lá fora que fazem isso. Tem uma que fez IPO, que se chama Upstart, que ela foi financiada pelo Dan Loeb, que é um dos maiores hedge funds do mundo, Third Point. E ela foi fundada por ex-funcionários do Google e Apple. Bom, basicamente, lá nos Estados Unidos tem o que eles chamam de FICO Score, que é o equivalente ao Serasa aqui do Brasil. Cunha, quando morou lá, não passou nesse negócio, não. 5 anos, difícil, né? Difícil fazer score lá. Então, exatamente. Não, mas é verdade, é brincadeira da parte, é difícil fazer score. Você não consegue cartão de crédito a zero de jogo. É difícil, cara. É por isso que precisa de inovação. Então, qual que é o ponto dele? O FICO Score utiliza apenas 30 pontos de dados, então o modelo da Upstart utiliza 1.600 pontos. Ele pode sim utilizar de quantos ele quiser, né? Empresa de tecnologia. E o FICO Score, ele tem vários problemas, né? Um dos problemas é esse. Mesmo que você seja muito poupador, mas se você não tem um histórico de crédito ao longo do tempo, você não consegue um score de crédito muito positivo. Mesmo se o cara tem muito... Você pode ter $1 milhão e dever 1.000, mas dane-se, você não me mostrou que você pagou esses 1.000 ao longo do tempo. Né? Justo. Outro ponto, por exemplo, o estudante. Né? Estudante também não tem histórico de crédito, mas se for pegar o IBGE, estudante de medicina ganha mais do que um estudante de filosofia, por exemplo. Aqui é sem fazer juízo de valor. Sim, né? claro. Então ele deveria ter um risco de inadimplência menor. E aí o que o Upstart fez? Ele basicamente pegou esses problemas e aí
ele faz essa análise de dados usando o modelo dele. Esse modelo dele vai gerar uma maior conversão. Essa maior conversão gera mais dados para o modelo e aí o modelo vai se retroalimentando. Só que a beleza desse modelo também é que ele dá uma taxa de acordo com o seu nível de risco. Ele é muito mais assertivo nesse sentido, né? Não é uma precificação igual para todo mundo, né? É uma precificação mais inteligente. E quando a gente olha pro caso de Nubank, a gente entende que eles falam de AI e Machine Learning, mas a gente não vê esse nível de tecnologia, né? A precificação dele é totalmente linear. E ele foca principalmente em créditos de altíssimo preço, né? Cartão de crédito custa 13% ao mês, né? Que é muito caro. Clean. Exato. E o crédito clean também é 4, 5% ao mês. Então, são tudo taxas extremamente elevadas. E assim, ele fala o seguinte, mas minha inadimplência é mais baixa. Então, ele tem uma taxa de atraso de 90 dias de 3,5% contra 5% da indústria. Então, teoricamente, é mais baixo. Mas quando você acelera muito o crescimento da carteira, a grande parte da carteira que tá aqui que foi gerada aqui no final, ela não teve tempo ainda de maturar e mostrar esse atraso. Então, uma parte da inadimplência pode estar mascarada por conta disso. A carteira dele cresceu 4 vezes no último ano. Então, foi muito, muito rápido. E a outra parte pode estar mascarada também por uma eventual renegociação. Então, o cara que atrasou aqui no cartão de crédito foi para o crédito de crédito ao consumidor. E à medida que ele vai crescendo, né? Por exemplo, ele deu um guidance informal, né? De 50 bilhões de dólares de carteira lá em 2026, né? Dá uns 275 bilhões de reais na época, que já começa a ser equivalente a de Itaú e Bradesco. O Itaú e Bradesco tem mais de 300 bilhões de carteira de crédito pessoa física, mas é por ali, né? Uns 330, 320. Mas já começa a ser equivalente. E aí, qual que é o problema? À medida que o Nubank ele vai expandindo para essas outras modalidades, 2 coisas são muito críticas. Primeiro, custo de funding e segundo, distribuição. Vamos lá. Distribuição ele não possui gente e por enquanto ele não quer fazer isso. E para você entrar em veículo ou então crédito consignado em folha de pagamento, você precisa de um vendedor ali na ponta. E funding, por exemplo, crédito imobiliário, hoje, se você for pegar, dependendo da taxa, ele é até abaixo do que está precificado na curva. Então, a margem é muito baixa e eventualmente até negativa. Como que ele vai conseguir expandir para essa modalidade se, no caso do funding dele, ele paga 100% do CDI para qualquer dinheiro que é deixado ali na conta, né? Na conta de depósito, mas ele paga 100% do CDI. Então, ele tem uma grande desvantagem de funding em relação aos bancos convencionais. E aí, falar de valuation. Quando a gente olhava para o valuation de Nubank, a gente participou até de umas reuniões durante a IPO, a gente olhava para os peers, The Local, Shopify, são todas empresas de tecnologia. Qual que é a principal característica de uma empresa de tecnologia em termos de retorno? São retornos crescentes, né? Então, enquanto uma empresa convencional, uma commodity, ela tem retorno decrescente, né? Porque à medida que você aumenta o volume, você cai o preço ou você aumenta o custo. Então, o retorno é decrescente. Numa empresa de tecnologia, os retornos são crescentes, né? Porque, por exemplo, o iOS da Apple, você vender um programa de aplicativo, você vai ganhar 25%. Agora, se você vender 1.000 ou 10.000, tanto faz, você continua ganhando a margem de contribuição, né? E sem ter custo nenhum. O custo marginal é 0, né? O banco não tem custo marginal de 0. Você precisa alocar capital. Então não tem como você ter esse retorno crescente. E o outro ponto a gente tem que lembrar de novo da distribuição normal, né? Em algum momento você pegou, vamos supor que o Nubank consiga pegar todos os clientes bons, pegou todos os clientes bons. Só a parte boa da calda. Eventualmente ele vai ter retorno decrescente porque ele vai ter que pegar também a parte ruim da calda. Então isso tudo faz com que a gente acreditasse que o valuation estava extremamente desproporcional vis-a-vis o que foi apresentado. Interessante. Espetáculo, hein? Dava pra botar ele junto com o Capuscos. Clubinho ia pegar fogo. Vamos fazer, acho que, cara, Tech Inovação acho que tem que sempre ficar revisitando. Então, em algum momento a gente faz um novo clubinho de Tech Inovação, Capuscos e Wang. Bom, então até agora, apanhado geral aqui é o seguinte: long commodity. Cético vendido, né?
Com Varejo. varejo fintechs. físico, varejo online, Varejo tradicional, fintech. varejo e-commerce e fintech. E antes, mas a gente tá chegando, né? Estamos chegando Sim, ao final. vou até já adiantar pro Wang, pra ele ir pensando qual o seu papel pro quadro de medalhas do clube, pra você brincar aqui com a gente. E quando você vai pensando, cara, rapidamente aqui, o seu momento deu ruim ao longo dessa sua carreira, quando você se machucou, você fez o dever de casa, você tava com convicção alta sobre o investimento, esse investimento deu errado e te custou, assim. Eu acho que principalmente foram as empresas de tecnologia, então... Hoje você fala que você aprendeu na carne. Eventualmente a gente aprendeu a fazer o short, mas por muito tempo a gente foi otimista, né? Inclusive com Via Varejo. Foi comprando teses, foi comprando... E até alguns IPOs que aconteceram ao longo do ano passado. E a gente foi vendo que muitas delas não eram plataformas com efeitos de rede, né? Com network effect. E o network effect ele é muito importante para essas teses. Tem a fórmula de Lade Metcalfe, não sei se... que inclusive tem gente que usa isso para fazer valuation de Bitcoin, mas isso é outra história. Bom, Lade Metcalfe para mostrar a força do network effect, né? É uma função quadrática, mas é exponencial. A maioria das plataformas não possui esse efeito. Então, a gente acabou errando nesse sentido que a gente acreditava que isso poderia acontecer, mas eventualmente a gente desfez as posições e hoje a gente opera muito mais short na maioria das teses nesse sentido. Então, apanhou, né, sofreu no longo, virou a mão. Apanhou. E agora aprendeu. E agora até virou a mão, tá apostando até, olhando muito mais oportunidades na queda de empresas tech do que o contrário. Vamos já para a medalha do clube. Falta o... Tô curioso aqui para saber o do Wang, que a gente é muito cobrado aqui no clube, cara. Dica de série. Eu vou falar do Ted Lasso, que é uma... Tu conhece, Bruno Lima? Não. Não, eu conheço. Me inclua fora dessa. Você pode explicar. Quer explicar? Não, eu conheço por alto, assim, só conheço que... Assim, olha o nível de conheço. Eu sei que é um técnico de futebol, mas assim, falam muito bem. É um cara que vai parar, vai virar técnico de futebol e por aí vai. Qual que é o animal mais feliz do mundo? Caramba. É que você já me falou, você já me deu spoiler. Não, mas fala qual que você falou, é bom. Eu mandei o hiena, né? Sensacional. O peixinho de aquário, tem 10 segundos de memória. Desculpa. E é engraçado porque, assim, no nosso mercado, ainda mais nesses momentos de muita volatilidade, para você ter um trade certo que virou um trade estupidamente errado, é muito rápido. Muito fácil. É muito fácil. Você vai de gênio a burro em um segundo. Exato. Então, é legal nesse sentido para você entender que, você vai errar, faz parte que você erre ao longo do tempo. E quando isso acontecer, você tem que ter 10 segundos de memória e partir pro próximo trade. Bacana. Pro próximo pregão. Aprender, vai embora. Bacana, mas tem que fazer passar, não pode ficar... Vambora. Ficar remoendo, né? Remoendo. Tá certo. Bacana, Ted Lasso, fica aqui a dica. E agora pra gente registrar aqui o Wang. Só lembrando, o quadro de medalhas do clube é uma brincadeira que a gente faz, todo mundo passa aqui. Não é uma recomendação. Não é uma recomendação, até porque é muito ingrato para um gestor que tem que balancear todo um portfólio. Aqui só pode escolher um papel da Bolsa Brasileira, mas no seu caso, qual seria para você brincar aqui com a gente? Não, acho que nesse momento de maior volatilidade, eu acho que é bom ter uma empresa de commodity. A gente teria a Vale, né? Principalmente porque é muito líquida, né? Vale 100 bi de dólar. Tá 2,5 vezes EBITDA nesse preço spot das commodities, tanto minério de ferro, que está acima de $150, quanto o níquel também, hoje que tá subindo bastante. Então, eu acho que é uma posição mais defensiva, líquida e que vai navegar bem esse ambiente de muita incerteza, né? Boa, legal demais. Deixa eu perguntar o ticker de Vale, mas que esse até eu arrisco. Não, manda ver. Não, quero não. Tô brincando, Vale 5. Ih, denunciou a idade. Não tem, não tem mais a PNA. Na minha também teve, mas já na verdade é uma PNA, não tem mais. Agora é só Vale 3. Só tem Vale 3? É só 3. Fica o registro Vale 3, o William Wang. Wang, head de renda variável da AZQuest. Aliás, para quem quiser saber mais da AZQuest, o link tá aqui na descrição do vídeo. A carta polêmica de Avatar. Já jogou pro polêmico. Quando dá branca aqui, a gente joga um polêmico aqui que sempre cola bem. A carta polêmica de Avatar e commodities de energia tá aqui. O link também no YouTube. O William Wang, head de renda variável da AZQuest.
né? Os fundos da Quest estão disponíveis na plataforma do BTG Pactual também. BTG Pactual, só entrar lá, acessar as lâminas do fundo, conhecer melhor a equipe. E, Wang, muito obrigado, cara, pela oportunidade de dar essa resenha, de participar do episódio 20, episódio histórico do Clube da Exame Invest, episódio 20. Wang, muito obrigado. Eu que agradeço, o prazer foi muito bom. Nossa. Agradece de novo, vai lá, Wang. Senta a emoção que o Wellington Wang, ao terminar o episódio 20, cara, se emocionou. A gente entende. Cara, se eu emocionou. e o Bruno Lima também estamos emocionados e a gente fica feliz de você compartilhar essa emoção aqui com a gente. Muito obrigado, cara. Obrigado. Eu vi uma lágrima. Valeu. Um abraço, galera.